Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada. Peço que vocês aguardem um pouquinho e agora vamos passar o vídeo dos egressos do programa, falando sobre a experiência deles durante o momento que eles estiveram no programa de pós-graduação da UNEB. Olá, meu nome é Fabiana Castro. Eu sou egressa do programa de pós-graduação em Química Aplicada da Universidade do Estado da Bahia e defendi meu mestrado no ano de 2020. O programa de pós-graduação foi de grande importância na minha carreira profissional, pois trouxe vários benefícios, como o acesso a ferramentas e novas técnicas de trabalho. Além disso, proporcionou ser um especialista, pois durante a pesquisa é necessário se aprofundar no tema escolhido e, como efeito, é possível ganhar conhecimentos específicos. No mais, o mestrado contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico, uma vez que o mestrado também é um momento de reflexão. De uma forma geral, o diferencial desse programa é o laço que é construído entre os alunos e os professores orientadores, e os demais também, e a visão desses professores para o desenvolvimento de pesquisas inovadoras. Oi, me chamo Lilian da Silva Miguel. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de São Carlos, no campus São Carlos, lá em São Carlos, São Paulo. Sou licenciada em Química pela Universidade do Estado da Bahia e mestra em Química Orgânica pelo programa de pós-graduação em Química Aplicada da UNEB, o PGQA. Eu fiz meu mestrado no período de 2016 a 2018, onde trabalhei sob a orientação da professora doutora Lourdes Cardoso de Souza Neto. Trabalhei com a planta da Guelha costata, fazendo isolamentos de substâncias, e a partir do isolamento dessas substâncias e dos extratos brutos, fiz a atividade biológica. Avaliei o potencial antimicrobiano e antitumoral. O período que eu passei no PGQA foi um período de muito aprendizado, de muito crescimento e amadurecimento. Foi tanto como pós-graduanda, na minha vida acadêmica em si, quanto como pessoa. E onde eu pude ampliar meus horizontes, tanto com as conversas que tive em congressos, os contatos, quanto a excelente orientação que eu tive e com as conversas com meus colegas, porque eu acho que essas relações interpessoais elas são de extrema importância para a evolução na vida acadêmica. O que eu vejo no PGQA é um esforço e dedicação, um pouco de acomodação em algumas linhas de pesquisa, mas eu vejo professores muito bons e alunos também de excelência. Estão sempre se esforçando para o bem do programa. E é o que eu sempre comento com os meus colegas, é a questão do volume de trabalho, que apesar de não termos muito investimento por parte do governo, nem a melhor infraestrutura, mas há um grande volume de bons trabalhos que rendem bons frutos. Então, o que eu desejo ao PGQA é que ele continue sempre melhorando e desejo muito sucesso. Agradecer Fabiana e Lilian pelo depoimento, duas mulheres maravilhosas, de extremo destaque no programa, em tudo que se propõem a fazer. E agora, alguns minutinhos para a gente dar aquela descansada, beber uma água e retornar em breve com a oficina da professora Idália, a oficina da professora Idália Helena para a utilização do Mendeley como gerenciador de referências bibliográficas, tá? Aguardamos vocês em breve.
Olá, retornamos para nossas atividades da quarta escola de verão do programa de pós-graduação em Química Aplicada da UNEB. E agora vamos dar continuidade à oficina da utilização do Mendeley como gerenciador de referências bibliográficas, que será conduzido pela professora Idália Helena Santos Estevão. A professora Idália ela possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Federal da Bahia, graduação em bacharelado em Química também pela Universidade Federal da Bahia, e o mestrado também nessa instituição. O doutorado foi feito em Química pela Universidade Federal de Pernambuco, na área de concentração de Química Orgânica, e atualmente ela é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, onde atua na área de Química Orgânica, a pesquisa dela, porque em disciplina é uma professora também muito boa na área de ensino, nos orientando nos projetos de conclusão do nosso curso, que é produção de material didático, e ela também tem experiência na área de química com ênfase em síntese orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: reação de Barbier, reações em meio aquoso, síntese de aminas homoalílicas e química verde. Bem-vinda, professora Idália. Boa tarde. Prazer ter a senhora aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Jéssica. O prazer é todo meu de estar aqui participando da quarta escola de verão de Química da UNEB, conjuntamente com o apoio da equipe da SQU, brilhante apoio da equipe da SQU, e estamos para fazer a segunda parte, a continuação da atividade sobre Mendeley como gerenciador de referências bibliográficas. Certo. Minha tela está compartilhada, então vou começar hoje falando um pouco mais do Mendeley como gerenciador de referências, dando continuidade à atividade de ontem. Ontem, ao final da nossa fala, mostrei um pouco dos plugins que precisam ser instalados no Mendeley. Então, hoje falaremos especificamente da etapa de inserir, ou seja, a inserção e formatação de referências no Word, diretamente no Word. Antes disso, eu vou falar um pouco do plugin do Mendeley, o Web Importer, que já estava planejado, mas isso ainda faz parte de uma etapa digamos assim, introdução dos artigos no Mendeley Desktop ou no Mendeley Virtual. Então, antes de partir para o Word, eu vou um pouco falar do Mendeley Web Importer. Então, hoje nós vamos falar, inserir citações no Word, selecionar, modificar e buscar estilos, gerar as referências bibliográficas, que é justamente o grande interesse da maioria das pessoas, o grande problema que nós ainda encontramos, que é como formatar essas referências bibliográficas, instalar o plugin do Mendeley Web Importer, que é um recurso que permite que a gente já salve diretamente o PDF para o Mendeley virtual, salvando os documentos na nuvem, são atividades que estão vinculadas, e sincronizando os documentos. Então, hoje, parte 2, inserir e formatar referências. A inserção das referências, a introdução das referências, ela utiliza o Mendeley Cite. O Mendeley Cite é o plugin do Word, o plugin do Mendeley no Word. Mas, antes de falar um pouco disso aqui, eu vou mostrar a vocês, vou mudar de página, vou mostrar a vocês como funciona o Mendeley Web Importer, porque isso ainda faz parte da etapa de gerenciamento no Mendeley, na parte das referências no Mendeley. Então, eu vou trocar aqui a minha... Vou trocar esse compartilhamento.
Nesse momento eu vou precisar compartilhar a tela inteira. Alguma coisa já? Pode. Para sinalizar para a senhora que algumas pessoas no YouTube sinalizaram que o áudio da senhora está um pouquinho baixo. Melhorou? Melhorou, pronto, melhorou. Já conseguimos visualizar a tela da senhora. Tá bom. Então, eu vou mostrar aqui, eu abri o periódico, não é assunto agora, mas faz parte da pesquisa, da busca por referências, utilização do periódico CAPES, e só queria indicar para todos os alunos, a maioria já sabe, que podem acessar o periódico CAPES e completo, institucional, em cada uma de suas casas, utilizando o acesso CAF a partir da matrícula e a senha, a mesma senha que se usa na biblioteca. Então, aqui eu fiz uma pesquisa rápida, só para demonstrar a funcionalidade do Mendeley Web Importer. Então, no Mendeley, na página do Mendeley, você vai encontrar uma ferramenta que é o Tools, eu mostrei ontem, né, no nosso encontro de ontem, a ferramenta Tools, onde tem o Installe Web Importer. Então, quando você faz a instalação do Web Importer, ele vai aparecer na página do seu buscador. Eu aqui estou utilizando o Edge, mas se você utilizar o Chrome ou qualquer outro buscador, ele vai aparecer diretamente esse ícone vermelhinho com o símbolo do Mendeley na sua página. Dessa forma, você pode... Eu aqui fui buscar Microwave, eu botei como tema Microwave Organic Synthesis, que é um dos temas da minha pesquisa. Então, abri essa página do Tetraedron Letters, fiz o download do PDF em uma aba ao lado, e estando com esse arquivo aqui me interessa, simplesmente eu apenas clico no Mendeley, ele vai abrir o Mendeley virtual e diretamente você pode escolher a pasta onde vai salvar. Eu vou colocar aqui, ó, na minha pasta micro-ondas, podem ser várias pastas simultâneas, e adicionar. Então, dessa forma, você já adiciona diretamente da sua página de leitura o artigo. Isso eu acho incrível, gente. Eu fico até empolgada para falar desse recurso. Então, diretamente da página, você já salva no Mendeley virtual. E como o Mendeley tem o recurso de sincronização, então, automaticamente, eu só vou mostrar esse exemplo mais uma vez com outro artigo. Esse aqui não está abrindo, mas ele já abriu. Um outro artigo em PDF também, que não é da página da revista Tetraedron Letters, e ele também a gente pode salvar diretamente. Está carregando aqui um pouco. Então, também, né, a correspondência dos efeitos dos micro-ondas na síntese orgânica, um assunto que me interessa bastante. Então, já estou aqui aproveitando e salvando direto para o Mendeley. Então, espero que vocês estejam todos acompanhando bem. Então, já abre diretamente o Mendeley Web Porter. Você pode escolher aqui tranquilamente qual é a sua pasta onde vai salvar esse arquivo. E pronto, já está aqui, está selecionado, o arquivo já está selecionado. Basta você salvá-lo. Aqui, correspondência. E adicionar no Mendeley virtual. Depois, como eu costumo usar o Mendeley Desktop, basta ir ao Mendeley virtual e fazer a sincronização. Ou no próprio Mendeley Desktop, também, se você fizer a sincronização, ele traz para cá todas as informações que foram atualizadas no Mendeley virtual. Ou seja, concluindo, ou seja, dando essa continuidade, mas mostrando uma forma de adicionar referências no seu
na sua bibliografia do Mendeley. Esse realmente é um recurso bastante poderoso e o Mendeley ele vai atualizando, então antes não tinha esse recurso, nas versões mais atuais agora, nós dispomos desse recurso e que faz dele tão equivalente quanto outros gerenciadores de referências bibliográficas. Voltando para a janela do PowerPoint da apresentação e mostrando agora o Mendeley, o plugin do Word do Mendeley. Então, indo lá no Tools, você faz a instalação do plugin do Word. E vai aparecer no Word um aplicativo que é o Mendeley Cite. O Mendeley Cite é um complemento chamado plugin para o Microsoft Word, no qual você pode inserir a referência direto da sua biblioteca do Mendeley, alterar o estilo da citação, gerar e formatar referências bibliográficas. Isso tudo automaticamente, na verdade, em 2 cliques. Só gostaria de chamar uma atenção, mais ainda, a potencialidade do Mendeley é que ele é um complemento gratuito, está nas versões do Word acima de 2016, e como eu falei, não tinha esse recurso anteriormente, é um aplicativo que pode ser utilizado nos dispositivos móveis, porque ele está disponível para iPad, para o Word, o Microsoft Word Online, e também para outras plataformas de editor de texto, Mac e LibreOffice. Então, realmente, ele é bastante flexível para todas as plataformas. Quando você instalou o plugin do Mendeley, aqui eu coloquei uma página do Word, ele tem, então, esse jeito, esse formato, e vai aparecer, na maioria das vezes, essa barra amarela, que é para habilitar o conteúdo. Então, quando você habilita o conteúdo, é habilitando o Mendeley Desktop para inserir referência. Então, aqui, clicando no habilitar conteúdos, então vai aparecer esta opção, que é o Insert Citation. Aí sim, a partir de agora, podemos fazer a inserção da citação, fazer as citações, utilizando o Word, essa vinculação Word-Mendeley. Esse texto é o texto que nós vamos utilizar como exemplo para fazer as citações. Então, aqui eu vou utilizar esse texto, que é um texto demonstrativo, especificamente para o curso do Mendeley. E vamos, então, fazer alguns exemplos e inserir algumas citações no nosso texto do Word. Mas, antes disso, eu queria mostrar o que tem as funcionalidades disponíveis no Mendeley Cite. Então, ele tem aqui inserir citação, o comando inserir citação, o comando inserir bibliografia, nós vamos mostrar direitinho, detalhadamente, como é que isso funciona. Refresh, que é o recurso que atualiza suas referências. Se você fizer alguma modificação, introduzir referências, corrigir um ano, ou modificar a referência, ele vai atualizar dentro da sua citação e atualizar automaticamente a bibliografia. Abrir uma alternativa para abrir o Mendeley, onde você pode abrir o Mendeley e, a partir daí, fazer a citação. E, como eu gosto de falar, a cereja do bolo, que é a estratégia de formatar e reformatar o estilo de citações e o estilo da bibliografia. Aqui está destacado o estilo das normas brasileiras, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, porém, a depender da revista na qual a gente submete o artigo, pode mudar o estilo. Então,
o Mendeley, ele apresenta diversos estilos. Aqui também está destacando, podem ver, a Revista Virtual da Química, que é uma revista em português que tem o seu estilo próprio para as publicações. Então, vamos ver já já no Word como é que isso funciona. Antes de partir direto para operacionar no programa, eu gosto de mostrar como é que o aplicativo se apresenta na tela de uma forma mais detalhada. Como eu já mostrei, já destaquei, pode ser para pesquisar por referências em sua biblioteca do Mendeley, inseri-las no documento que você está trabalhando, selecionar e inserir referências individuais ou múltiplas ao mesmo tempo, pode selecionar diversas referências e inseri-las todas ao mesmo tempo, criar uma bibliografia de todas as referências que você citou no seu texto e formatar as referências e a bibliografia para diversos estilos disponíveis na rede da internet, não somente no Mendeley, mas vamos ver que você pode também buscar novos estilos que não estejam já instalados no Mendeley. Para usar o estilo ABNT, existem várias opções dentro do Mendeley. Então, antes de entrar, eu vou destacando aqui que há uma sugestão das bibliotecas que se utilize a norma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, deixei aqui em destaque, porque uma das coisas que nós vamos fazer é inserir justamente essa norma. Eu deixei para a gente fazer isso junto. Mas também encontram-se outras normas da ABNT. Então, é interessante fazer um teste para ver se aquela norma que você vai utilizar está de acordo com as regras da ABNT, que está as mais atuais. Então, essa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a que está mais atualizada. Então, vamos agora abrir o Word para ver como isso vai funcionar. Gostaria de saber se estão todos vendo a página do Word. Não, professor, estamos visualizando a sua apresentação do PowerPoint. Sei. Vou, então, compartilhar a tela totalmente, porque muitos recursos a gente vai precisar utilizar além do Word. Pronto, já estamos visualizando a tela da senhora. Estão vendo o Word? Sim, professora. Ótimo. Então, bem, aqui eu preparei esse texto para nós fazermos como uma demonstração das aplicações no Mendeley, nas referências do Mendeley. Então, na aba Referências, nós vemos, então, aqui o aplicativo do Mendeley. Então, para inserir uma citação, vamos, então, clicar no Inserir Citation, Insert Citation. Ele vai abrir esta janela aqui, e nós vamos para o Mendeley, onde a gente nos permite aqui fazer a inserção. Então, em primeiro lugar, eu vou inserir um arquivo apenas, e aqui tem esse ícone, que são duas aspas, é o ícone para inserir. Espera um pouquinho, que ele demora. Formatando. Só faltou um detalhe. Faltou um detalhe, que era colocar o cursor onde eu queria que fosse inserido. Mas não tem problema, você também pode fazer, mover a citação, como eu fiz agora. Então, primeira coisa, inserir o cursor. Então, olha bem, como aqui nós já temos a referência, a citação introduzida no formato que está indicado aqui, que é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas nós podemos modificar isso depois, daqui a pouco a gente mostra.
Primeiro eu vou fazer inserir, primeiro eu vou inserir algumas referências como exemplo, e depois a gente vai modificar o estilo. Claro que essas referências elas estão sendo inseridas quase que aleatoriamente. Eu não fiz não é só como uma demonstração, realmente. Assim que eu vou ajustar esse formato aqui. Então, agora, eu vou inserir duas referências. Então, vou em referências do Mendeley, Insert Citation. Aqui, a aba mais para cima, colocar ela no destaque. Ir para o Mendeley, porque nessa versão, se você, alguns tutoriais, vocês vão encontrar alguns tutoriais que você pode procurar por aqui. Porém, eu acho mais objetivo procurar diretamente na página do Mendeley. Então, abri o Mendeley, aqui eu vou selecionar duas referências ao mesmo tempo e clicar na aspas. Então, aqui fica um tempo de formatando e já apareceram as duas referências citadas. Para concluir, eu vou introduzir aqui mais algumas referências. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode já discutir. Go to Mendeley, ir para o Mendeley, e lá, então, eu vou escolher aqui, selecionar essa referência, clicar na aspas, mais adiante, colocar aqui mais adiante, mais uma referência. Bom. Agora vamos ver como é que alteramos, corrigimos esses estilos. Então, vamos agora, então, trabalhar diretamente com os estilos. Vejamos que aqui o Mendeley ele já apresenta, nessa primeira abertura, alguns estilos. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Associação de Pesquisa em Humanidades, RSC, que é Royal Society Chemistry, Revista Virtual da Química, e, como eu disse, que eu ia mostrar, instalar um estilo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se você aqui não encontrar o estilo desejado, podemos ir nessa opção, mais estilos, more styles. Espera um momentinho, que ele demora um pouquinho para abrir a aba. E abre, então, essa janela de estilos de citação. Aqui já tem alguns estilos em ordem alfabética, organizados. Então, eu tinha escolhido este, mas se nós aqui ainda não encontrarmos o estilo desejado, que é o que eu vou fazer, deixei para fazer isso como demonstração nesse momento, podemos então buscar mais estilos na segunda aba, Get More Styles. Então, aqui a gente pode colocar, eu vou colocar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu comentei. Já apareceu. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria completa, autoria abreviada. Então, hoje já existe uma tendência de se utilizar a autoria completa, a correspondente de acordo à ABNT. A gente pede para instalar, porque esse estilo não está instalado. Uma vez que o estilo já está instalado, aqui já apareceu instalado, a gente use esse estilo e done. Então, agora, o estilo que está aqui, a gente já pode escolher um modo estilo, deixa eu ver.
A universidade ainda não apareceu aqui. Deixa eu ver de novo. Ele já está aqui. Autoria completa. Deveria aparecer aqui. Aqui, já está. Então, já está instalado. Usa esse estilo. Agora sim. Agora ele apareceu. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria completa. Pode observar que o estilo da citação já tinha sido modificado. Então, isso é muito automático. Vejam que se eu clicar em um outro estilo, automaticamente ele muda. Então, a Revista Virtual da Química, ela adota um estilo numérico. Vocês podem observar, mudou automaticamente para número. Todas as citações foram alteradas. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele já corrige tudo completamente, adotando esse formato de referências completas para os estilos, para as referências que eu introduzi apenas para a gente fazer como teste. Então, já viram como é que se faz a introdução das referências, das citações, e como faz a alteração do estilo, e também como você procura e introduz um estilo novo. Então, aqui a gente pode, né, porque muitas vezes tem uma limitação do fato dessa interface estar em inglês. Então, em mais estilos, você tanto pode introduzir os estilos que já estão instalados, como obter novos estilos na aba, pode até buscar na internet um determinado estilo e fazer essa introdução. Só estou repetindo para que fique claro. Bom, agora que nós já temos lá na nossa biblioteca do Mendeley Desktop ou do Mendeley Virtual as referências que nós estamos utilizando. Então, à medida que você for lendo, também pode fazer o contrário. Você está lendo uma referência, essa referência é interessante. Abriu aqui, leu a referência, essa referência aqui é interessante. Deixa eu ver se é um PowerPoint. Vou pegar esse daqui mesmo. Muito bom essa referência. Vou usar isso aqui como citação. Então, você pode copiar uma citação, levar diretamente para o seu trabalho. Então, podemos aqui colocar uma citação. Entre aspas. O formato de citação que a gente já recomendado pela BNT. E inserir essa citação. Então, quando você vai inserir citação, vai ao Mendeley, você observa aqui esta citação que foi utilizada, que está na aba, como eu falei no nosso encontro de ontem, na aba da leitura do texto completo. Também aqui aparece a opção das aspas, esse símbolo de aspas, que é o da introdução da citação. Só esqueci de botar o cursor no lugar correto. Mas isso a gente pode ajustar. Pronto. E agora, Idália, como é que eu vou criar minha lista de referências bibliográficas, as referências citadas no texto? Pronto. Então, esse aqui é mais um novo comando, já tinha criado essa página com o título Referências Bibliográficas, e como eu falei, com 2 cliques. Apenas clicar nessa opção, Insert Bibliografia. Espera um pouco, e já surge toda a sua referência formatada
e em ordem alfabética, de acordo às recomendações do Mendeley, utilizando autor, ano. Vou fazer aqui uma brincadeira. Se você vai mudar, submeter, acabou de escrever a sua dissertação em português e utilizou as regras da ABNT, vai, é claro, submeter o seu artigo em uma revista internacional. Então, a revista indica um outro formato. Então, você vai modificar esse formato. Pega o seu texto em português e escolhe um outro formato. Então, vamos dizer que o formato seja numérico. Então, aqui, como eu mostrei, a revista virtual da Química é um formato numérico. Então, se a gente clica na revista virtual da Química, todo o formato nas citações passam a ser numéricos e a melhor parte, aqui nas referências bibliográficas também as referências aparecem em ordem numérica de surgimento no texto, diferente da ordem por autor, em que elas aparecem em ordem alfabética. Então, aqui, olha só, dentro da referência bibliográfica, só para mostrar como isso é prático, vamos então alterar as referências. Observem, nesse formato adotado pela Revista Virtual da Química, temos o quê? O nome do autor, separado por ponto e vírgula, tem aqui o ano em negrito e o título em itálico. Então, vamos ver como é que vai ficar esse formato, passando para o formato ABNT da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pronto. Já foi reformatado. Passou a estar em ordem alfabética, o ano não é mais em negrito, os autores não estão mais separados por apenas um autor, está simplificado, não bota todos os autores. E essa é a forma bem prática de se fazer gerenciamento de referências bibliográficas. Tem alguma pergunta? Eu vou mostrar como funciona esse recurso, que é o recurso de atualização das referências. Alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar bem? Professora, tem uma dúvida da Milena Paiva. Ela pergunta se o uso no LibreOffice é semelhante ao Word. Olha, Milena, eu não uso... Obrigada, Milena, por sua participação. Eu não uso o LibreOffice, mas as informações que eu obtive é que é um uso semelhante. Você vai fazer o plugin para o LibreOffice e utilizar esse recurso. Você pode fazer esse teste e qualquer problema você me pergunta, mas pelo que eu pude consultar das informações fornecidas pelos bibliotecários, ele é um plugin que pode ser utilizado para vários formatos, tanto e também, como eu falei, nos dispositivos móveis. Demais, vários elogios, a senhora tão didática, explicando de uma forma tão clara, né, professora, tão objetiva, que vários elogios. As dúvidas vão aparecer quando eles forem realmente tentar em casa, né? Na hora que começa a tentar é que às vezes aparece, sabe? Mas a senhora, eu sou suspeita de falar, né? Que já trocamos muitas ideias sobre isso. Muitas figurinhas sobre, mas muitos elogios. Tem elogio aqui da Andréia Cardoso, falando que muito esclarecedora a sua apresentação. O João Daniel falando que já utilizava o Mendeley, mas não conhecia todas as funcionalidades, algumas que a senhora trouxe aqui. Uhum. Obrigada, eu agradeço a participação de todos. Hoje eu acabei não abrindo o YouTube para ver quantos estão aqui participando na página, mas eu sei certamente que deve ter uma participação bem grande, e eu agradeço como quando assisti a palestra do professor Chassot. Os elogios a gente dispensa,
Se vocês tiverem dúvidas, a gente contribui. Agradeço a todos. Estamos aqui apenas colaborando e auxiliando o fortalecimento da nossa pesquisa. Então, a senhora pode dar continuidade. Vou dar continuidade. Parou aqui, certo, obrigada. Então, vou dar continuidade dentro da página do Word e mostrando que a gente pode, ele mostra que você pode fazer edição, mostrar como faz, você pode editar a citação. Então, você pode fazer edição. Olhe como as coisas, olhe como muda lá aqui em cima, no programinha do plugin. Quando a gente clica o cursor para inserir uma referência, aqui tem a opção inserir referência. Quando a gente clica na referência, olha que muda a opção para editar a citação. Então, você pode editar essa citação. Eu costumo utilizar diretamente no Word, porque eu já fiz, tentei fazer diretamente naquela janelinha e não funciona muito bem não, sabe? Então, eu recomendo que a gente venha direto para aqui, para essa opção. Então, vamos dizer, por exemplo, que esse jornal aqui está correto, o título, mas houve um ajuste. Tabela. Bom, eu vou tirar o ponto .com, porque no jornal, o nome do jornal não tem ponto .com. Então, vamos corrigir o nome do jornal. Eu tirei o ponto .com. Isso já entra automaticamente, já é corrigido automaticamente. E lá no nosso texto do Word, como é que isso vai ficar? Claro que aqui não tem o nome, mas quando a gente vai na citação, na referência bibliográfica de Isabela, tem que fazer essa correção aqui. Então, a gente clica no refresh e ele atualiza a referência totalmente. Vamos fazer isso de novo. Vou utilizar, eu achei que não ficou muito claro, a referência de Yamakawa, Eduardo Yamakawa, que é um artigo muito interessante, eu utilizei bastante, que ele traz um comparativo dos softwares. Então, a gente vou localizar aqui, onde é que ele está aqui. Yamakawa, olha aqui. Pronto. Então, vou abrir o Mendeley, Open Mendeley, em My Library. Já está aberto. Espero que esteja todos vendo, porque como eu estou com a minha janela toda aberta, eu acho que isso deu uma flexibilizada para poder acessar todas as janelas que a gente necessita nesse momento. Sabem, né, que já temos todas as nossas pastas aqui, então isso está na pasta mini curso. Posso colocar em ordem alfabética para localizar. Não, é oficina. A pasta é oficina PGQA. Então, colocar aqui em ordem alfabética do autor, para localizar o autor que eu estou buscando, que é o Yamakawa. Clicar. Observar aqui como é que está o título, o ano. Então, vamos alterar aqui o ano, só para poder fazer botar aqui 2021, o nosso ano, e observar como vai funcionar essa modificação, essa edição da referência, porque muitas vezes acontece do Mendeley não identificar todas as informações que vêm do sistema. Então, muitas vezes é necessário a gente fazer a alteração dessas informações nesse painel da direita. Isso eu já tinha comentado ontem. E tem outra alternativa interessante, que eu comento isso muito com os estudantes, por exemplo, você tem um livro, você tem o livro físico e não encontra o livro virtual, mas você está usando aquele livro nos seus trabalhos, na sua citação. Vai citar o livro. Então, como é que a gente faz para citar um livro se
não tem a versão em PDF, não tem a informação eletrônica do livro. Você pode criar uma página, criar um documento e alimentar esse painel da direita com as informações do livro. O Mendeley vai entender que aquelas informações se referem ao livro e vai alimentar suas referências bibliográficas de acordo com o que é esperado e solicitado da ABNT. Então, aqui eu fiz a modificação do ano e vamos para o Word. Solicitar aqui o refresh. Observaram? O ano foi modificado com esse comando refresh. É fabuloso, minha gente. Desculpe, eu fico muito empolgada porque descobrir as funcionalidades do Mendeley ajudou bastante o nosso trabalho como pesquisador. Então, por exemplo, você pode, aqui no Mendeley, vamos pegar um exemplo que não tenha as informações todas completas. Como esse aqui. Aqui não tem título, vem no documento. Uau, volta para cá. Então, aqui é um documento que está sem título, está sem revista. Quando a gente abre ele é só uma aula de gerenciador, umas dicas de aula de gerenciador. Então, se você criar um livro, você pode criar uma folha, salvar em PDF e colocar aqui, livro de catálise, livro de química orgânica. Chegando aqui, você simplesmente coloca o título adequado, se for livro, escolhe aqui o formato book, coloca o título do livro, vou só botar aqui, título do livro. Título do livro, autores, você adiciona as informações que precisa, 2000, e essas informações o Mendeley vai entender que este documento se refere a um livro, tem o ano, os autores, todas as informações necessárias para se alimentar a sua referência bibliográfica. Então, isso de uma forma muito tranquila. Então, a gente aqui, por exemplo, vou usar esse como exemplo, vou trazer aqui um espaço, a gente temos um pouquinho de tempo, então aqui, coloquei aqui o cursor, ao final desse texto, botar o cursor aqui, ó, em instruções do professor, vou inserir citação ao Mendeley, que é a melhor forma. Está vendo aqui, já está justamente na página que eu estava trabalhando do livro, como exemplo, né? Eu usei isso como exemplo, aspas. Pronto. Então, aqui já ele entendeu que aquilo é um livro, apesar de não ser. Mas isso pode também ser feito, é uma alternativa que pode ser feita. Então, aqui no Mendeley, eu estava observando que uma dessas referências que a gente está utilizando muito não tem o título correto. Se não me engano, é esse aqui. Ele não tem o título correto, não está relacionado. Vou fazer a ordem, colocar aqui na ordem de que foi adicionado. Aqui. Abrir essa página. Olha só. Eu abri o documento que tinha como título efeito da atividade neutra da mecânica coclear. Não é isso. Esse documento aqui é um guia de uso de Mendeley de Carmen Rodrigues Otero. Então, eu vou precisar corrigir por alguma coisa, alguma informação que o Mendeley captou do DOI ou do título, ela entendeu, ou talvez a própria pessoa que escreveu não salvou adequadamente. Então, aqui a gente pode corrigir, tá vendo que isso aqui não está relacionado com isso? Então, aqui a gente pode corrigir e colocar
o título corretamente. Isso você pode fazer guia de uso de Mendeley. Autora, também você pode, se você quiser copiar, colar, não tem problema. Ele vai automaticamente corrigir esse último nome, já entra no formato, então já fica, tá vendo? Eu coloquei o nome, isso foi uma pergunta de ontem. Precisa colocar no formato correto? Não, o Mendeley mesmo já ajusta o formato. Tanto páginas, tudo a gente pode informar diretamente, então isso aqui não é, eu vou colocar como, não é um journal. O tipo também, isso aqui pode ser, a gente pode colocar como genérico, tem a opção genérico, que não tem formato, então eu vou colocar aqui como tutorial, e isso pode ser feito, como já viram, para outras referências. Prontinho. Se eu utilizei essa referência lá no Word, ele vai automaticamente no refresh, esse comando refresh, corrigir essa referência. Eu creio que eu não tinha incluído essa referência, então eu vou inserir a referência dessa Otero, que é um artigo, um trabalho muito interessante, e eu utilizei bastante ele. Então a gente pode selecionar daqui e clicar na aspas e já introduz o trabalho de Otero nas nossas listas de referência. Apareceu aqui, olha, já está incluído na referência bibliográfica. No momento que foi adicionado no texto, automaticamente já foi colocado na lista das referências bibliográficas. Assim como você também pode deletar. Ah, não vou mais usar essa referência. Se o orientador leu o artigo e fez, não, essa referência está inadequada. Então, você pode retirar a referência. Logo, você vem aqui na referências bibliográficas, retira, apaga em referências bibliográficas. Aí, selecionar manualmente, eu estava usando o mouse. Deleta aqui e ele vai ser retirado do seu texto utilizando o comando refresh. Já saiu. Foi esse? Foi esse do livro, né? Aqui. Não está mais nessa referência bibliográfica o artigo. Então, uma coisa que eu observei é que você não pode fazer o contrário. Deletar na citação, apagar na citação. Você deve apagar na sua lista de referências bibliográficas. Da forma inversa não funciona, tá bom? Queria voltar para cá, para a apresentação. Eu creio que, como Jéssica comentou, muitas dúvidas podem até surgir depois do que forem sendo utilizados, que o recurso for sendo utilizado. Então, gostaria de me encaminhar para a conclusão, voltando para a página do PowerPoint. Então, eu queria confirmar se realmente está aparecendo a página do PowerPoint. Sim, professora, estamos visualizando a apresentação. Pronto. Então, depois de termos explorado um pouco esses recursos no Word, de como inserir, como fazer, ajustar o estilo, e mostrando como isso é tão rápido e prático, eu gostaria de mostrar que esses estilos já estão sendo adotados pelas revistas. Então, ao ano passado, que eu publiquei na Química Nova, essa observação não estava
do jeito que nós encontramos hoje. Ou seja, a revista Química Nova já está indicando que se utilize o recurso do Mendeley. Então, quando a gente abre alguma revista, vai publicar em algum periódico, você precisa acessar e ler as instruções aos autores. Então, a revista apresenta detalhadamente instruções aos autores de como se deve formatar o artigo de acordo com as regras da revista. Então, nesse texto de instruções aos autores, na Química Nova, encontramos esta determinada observação. Olha só, normas para citações e lista de referências. Os usuários do Mendeley podem baixar o gestor de referência bibliográfica usando o seguinte link. Então, ele já traz o estilo. Na Química Nova, o Mendeley já possui o estilo da Química Nova introduzido no seu sistema. Então, a gente pode evitar ficar fazendo a formatação manual, que é um trabalho bem criterioso e que ocupa muito tempo de quem está escrevendo. E aqui tem para mais informações sobre Mendeley, clique aqui. Não estou fazendo nenhuma propaganda, mas é a nossa realidade, a realidade que nós encontramos hoje em dia. Existem outros gerenciadores que a gente conhece, sabe, os principais é o EndNote e o Zotero, o Mendeley, esses três principais, mas existem outros gerenciadores de referências bibliográficas. Qualquer gerenciador, eu vou mostrar aqui naquele artigo que fala do comparativo, um trabalho que eu encontrei, que mostra o comparativo, eles todos têm, podemos dizer, recursos semelhantes, maneira de trabalhar muito semelhantes. Então, aqui eu fiz um recorte do quadro comparativo no trabalho de Eduardo Yamakawa, sobre um trabalho que foi feito sobre o comparativo do software de gerenciamento, e os softwares, eles são muito parecidos. Esse artigo ele é de 2014. Então, não havia no Mendeley o recurso do Web Importer, que hoje já temos o recurso do Web Importer, assim como no Zotero já tem o recurso do Web Importer. O EndNote, eu fiz um curso na terceira escola de verão sobre produção de artigos e redação de textos científicos, e a professora nos mostrou um recurso interessantíssimo que tem no Web of Science, onde você pode colocar o abstract do artigo e ele vai sugerir algumas revistas adequadas àquele determinado artigo. Isso é um recurso específico do Web of Science, que vale a pena realmente utilizar. Mas, quando a gente fala de gerenciamento de referências, realmente os recursos eles são bem semelhantes. O EndNote é um software pago, mas ele tem também um certo espaço para ser utilizado gratuitamente. O Mendeley é um software livre, ele tem o formato offline, que é o desktop, e o formato virtual. Os outros também têm esse recurso, e a interação de fazer a sincronização, então usar o recurso de sincronização é incrível. Então a gente pode utilizar no virtual, fazer diretamente a importação direto usando o plugin do Web Importer e depois sincronizar e ter todas as informações no seu Mendeley Desktop. Então, indo para as considerações finais, antes disso, gostaria de saber, tem mais alguma pergunta, Jéssica? Alguma dúvida? Oi, Pró, tem sim. A Maria Vitória, ela está questionando se com o Mendeley Online, todas essas funcionalidades também estão disponíveis. Todas as funcionalidades estão disponíveis no Mendeley Online. Como eu mostrei ontem, a página, a aparência do Mendeley Online, e todas
todos os recursos estão disponíveis, iguaizinhos. Pode se classificar por autor, por ano, por tempo, data de adição, e fazer a sincronização, a leitura do artigo diretamente na plataforma, todos os recursos. A Rafaela Beatriz, ela pergunta se dá para utilizar o Mendeley com o Drive no Google. O Drive no Google, boa pergunta. Boa pergunta. Essa daí eu não vou saber dizer. Eu sei que você pode... Porque assim, deixa eu dar uma resposta bem aceitável. O Mendeley virtual, todas as informações ficam na nuvem. Então, não precisa... Como o Google está ligado ao Web Importer, se você abrir no Google, vai levar os seus arquivos para a nuvem utilizando o Web Importer. Eu nunca testei, mas eu imagino que dessa forma vai funcionar assim. Imagino e aí que a pergunta do Vinícius é bem semelhante. Ele pergunta se tem como exportar do Dropbox para o Mendeley. É isso. É bem semelhante. Eu creio que se você, como esses drives virtuais, você utiliza uma página, como eu mostrei aqui, né? Vou trazer a brincadeira. Como esses drives virtuais, eles utilizam uma interface com a internet, eu creio que já vai aparecer, como no caso está aparecendo aqui nesse exemplo, o link, lá o íconezinho do Mendeley Web Importer, e pode levar diretamente para o Mendeley virtual. Ótimo. Eu imagino que sim. Eu uso muito mais o Mendeley Desktop ou o Mendeley virtual, mas eu observei que, por exemplo, você pode utilizar diretamente fazendo o plugin do Word utilizando o Mendeley virtual. Porque hoje a gente não tem tanto tempo para fazer todas as demonstrações. Eu fiz essa opção de dividir em 2 dias para não ficar muito corrido e atropelado e a gente poder explorar mais as potencialidades desse programa. Mas, diante do que foi mostrado, as potencialidades são inúmeras, diversas, e uma delas, que é o Web Importer, ele vai permitir que vocês façam a sua pesquisa diretamente na página. Na verdade, não precisa nem salvar no Drive. Não precisa nem salvar no Drive virtual. Porque, eu penso assim, nunca utilizei o Mendeley. Então, eu tenho os meus arquivos salvos. Esses arquivos que estão salvos, você vai agora levar para o Mendeley, arrumar em pastas, tudo bem. A partir desse momento, você começar a continuar fazendo sua pesquisa, a leitura dos artigos, já utiliza diretamente o Web Importer do Google, do Periódicos CAPES, do Web of Science, e já alimenta o Web Importer diretamente da sua página de busca da sua pesquisa bibliográfica. E aí o PDF já fica disponível no Mendeley também, né? Quando você clica lá na referência, você pode já consegue abrir o PDF e ter o... E ler e fazer as marcações, que eu acho incrível, né? Porque você pode fazer como se você estivesse utilizando um marcador de texto. Então, faz as marcações do texto e isso já fica salvo, o que facilita bastante uma segunda leitura. Pode fazer notas, tem a opção de criar notas. Então, muitas vezes você lê uma frase e fez, isso é muito bom para eu colocar na minha discussão. Aí você pode anotar, usar em discussão. Isso fica salvo para uma segunda leitura, uma segunda consulta daquele artigo. É bastante dinâmico, interativo também. Acho que para quem já utiliza o Mendeley, a gente até se pergunta como era a vida da gente antes disso, né? Pois é.
A gente fica até dependente, né? A gente fica, de certa forma, até dependente do Mendeley. Você fez uma observação interessante, Jéssica. Teve um momento aqui, não sei se foi o Word, que o meu Mendeley não estava abrindo corretamente. O Insert Citation não estava carregando. Eu não consegui escrever. Eu precisei ajustar, tive que fazer uma atualização no Word, porque eu não consegui escrever, confesso, sem o Mendeley, porque todas as minhas referências estão salvas no Mendeley, e aí tem que ter a relação com o Word, e eu realmente fiquei limitada, só depois eu me atrasei um pouco, aí ajustei, eu te encontrei o problema e fiz a atualização do Word para poder utilizar. Isso é fato, isso é fato. A gente fica mesmo bastante dependente. É. Mas o recurso tecnológico ele vem para ajudar o trabalho do pesquisador. Então, é uma coisa que a gente, à medida que vai utilizando, cria. É claro que existe uma certa resistência inicial, tantas abas, tantas opções, mas à medida que você vai utilizando, vai se acostumando com ele, vai vendo as potencialidades e reconhece a importância do uso desse gerenciador. Então, muitas vezes a gente encontra artigos, teses ou dissertações com a referência formatada de acordo à revista que costuma se publicar. Então, hoje já é uma alternativa que não precisa mais ser feita. Você pode formatar segundo a BNT e, por questão de 1 ou 2 cliques, reformata tudo de acordo com o estilo da revista. E outra, quando se perde, né, uma revista não aceita seu artigo, ou você mesmo resolveu mudar de revista e retirou aquela submissão, precisa, é claro, modificar a formatação. Geralmente as revistas têm formatos diferentes, e isso é feito de uma forma bem prática, bem rápida. Então, indo para as considerações, não é? Eu acho incrível, incrível. Indo para as considerações finais, só queria dizer que utilizar algum gerenciador de referências facilita muito a etapa de redação no trabalho científico. Então, eu coloquei aqui algum, porque eu falei que fiz uma exposição sobre Mendeley, e a pessoa que estava na plateia fez: a minha professora recomenda que eu use o EndNote. Utilize algum gerenciador de referências. Como já falei, a evolução tecnológica tem ajudado bastante, em muitos aspectos, o trabalho dos pesquisadores. É importante buscar atualizações das regras de publicação e ajustar também a sua bibliografia de acordo com as atualizações das regras. O Mendeley possui vários estilos e pode ser utilizado para a redação de artigos em diferentes revistas indexadas, nacionais e internacionais, como eu trouxe o exemplo da Química Nova. Então, para concluir, coloco essa frase do Mendeley. E, ao final, não perca mais tempo com normas técnicas. Foque direto no conteúdo. Então, queria agradecer. Sim, tem uma coisa que eu queria fazer aqui de brincadeira com vocês. Eu deixei a referência bibliográfica em aberto, por quê? Porque eu criei as referências bibliográficas durante essa apresentação. Então, uma vez que eu já criei as referências bibliográficas, eu posso automaticamente colocá-las aqui nesta aba. Eu deixei aqui realmente para mostrar a vocês como fica a prática, e a gente já cria as referências lá e traz para aqui, sem problema nenhum. Eu fiz isso mesmo, deixei a página em aberto para que a gente fizesse esse trabalhinho. E, para completar, eu gostaria de mostrar que toda essa apresentação feita ontem e hoje
foi utilizando principalmente o Help Guides que tem no Mendeley. Então, o Mendeley apresenta guias de ajuda que trazem tutoriais detalhados de todos os recursos disponíveis nesse programa. Então, realmente, eu recomendo, super recomendo. Usem mesmo. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, os que ocuparam seu tempo até agora, ontem e hoje, assistindo essa professora determinada em utilizar tecnologias. Eu insisto tanto que às vezes fico até enjoativo, mas é porque é necessário, tá certo? Então, eu só queria dizer, muitas coisas temos para dizer no momento desses, mas eu digo, use máscara, vacina sim. Vidas negras importam. Parem de matar nossos jovens. Meu e-mail e meu muito obrigada. Obrigada, senhora, professora. Vou deixar um pouquinho, eu ia deixar a página para quem quisesse copiar o e-mail, mas depois a pessoa, quem não deu tempo de copiar, procura, vai ficar o vídeo disponível no YouTube. Usem máscara mesmo. A vacina é importante num quadro pandêmico que a gente está vendo que está se agravando, né? A gente tem que realmente pensar, e as tecnologias, como a professora Idália está trazendo, nesse momento estão muito visadas, que antes não eram tão visadas. O pessoal que está tentando procurar referência aí que não tem como ir na biblioteca deve estar nervoso, porque na biblioteca alguns livros a gente não tem em PDF às vezes, né, para fazer essa referência. Mas se já tivesse salvo no Mendeley há algum tempo, já não estava com problema de achar a referência, né? Exatamente, exatamente. E eu gosto também de destacar, porque recentemente nós vimos, está sendo bem vinculado na televisão, questões do racismo, e agora, nesse momento de pandemia, nós estamos vendo como as pessoas com recursos mais baixos, de baixa renda, que são principalmente negros, têm sofrido muito. Semana passada houve o julgamento da morte de George Floyd, então realmente eu gosto de destacar isso. E também eu sinto muito o processo o número de mortes de jovens que sofrem por ação às vezes inadvertida, e pela bala perdida. E nossos jovens, vocês são jovens, esse evento foi organizado por jovens estudantes da pós, estudantes da graduação. Nós precisamos dessa massa jovem que vai renovar as universidades, renovar as pesquisas. Então, por isso que eu coloco aqui destacado. Da voz, né? Tanto a escola de verão quanto a SQU, a popularização da ciência, para a gente ter a mesma realidade que a gente tem, que a senhora está citando aí, de jovens negros marginalizados, a gente ter essa mesma porcentagem dentro da universidade, porque quando a gente vai, aí tem aquele argumento, mas é porque a população negra é maior. Mas e por que nos espaços de maior destaque não existe o mesmo percentual? E aí a gente busca trazer essa popularização da ciência, um evento gratuito, amplamente divulgado, para a gente conseguir também divulgar e trazer mais esse público, né? Tentar acessar o público que não teve a oportunidade de entrar na universidade por falta de políticas sociais adequadas e, enfim, muito triste até na mídia agora, programas televisivos, um racismo, né, estrutural ou intencional, não tenho como medir isso na cabeça de ninguém, mas visivelmente, né, coisas que estão visíveis para todo mundo e ganham certo destaque, é importante a gente trazer. Teve aquela cantora que perdeu a causa, que a apresentadora chamou o cabelo dela de bombril, cabelo crespo, a apresentadora fez uma feliz, e ela perdeu o processo aqui no Brasil, e a gente tem que realmente levantar a voz, trazer para o espaço. É importante, sim, professor, apesar de não ser a escola de verão, não ser um debate diretamente político-social, né? Mas é importante, sim, trazer esse espaço, essa fala para esse espaço.
Obrigada, Jéssica, por esse acolhimento, porque apesar de estar falando de tecnologia e de Mendeley dentro de uma escola de química, mas nós estamos dentro de um contexto global e eu me sinto no compromisso de trazer essa mensagem e deixá-la colocada aqui, porque isso nos leva a refletir a nossa postura diante da relação com o negro, porque o racismo é estrutural e vocês são jovens, estão também comprometidos em mudar essa postura, que hoje já está tão incorporada, mas eu ainda tenho grande esperança na nossa juventude. Vocês estão mostrando, dando um show de bola, de compromisso, de responsabilidade, de profissionalismo. Isso eu fico emocionada e agradeço demais, agradeço ao PGQA, agradeço a quarta semana de Química da UNEB, parabenizo a todos, agradeço aos que estão assistindo, todos e todas, e façam bom proveito de Mendeley. Boa tarde. Muito obrigada, professora, por aceitar o convite, por nos trazer bastante contribuições em todos os aspectos. Obrigada a todos que estão participando, acompanhando o evento até aqui. A professora Idália é uma professora muito solícita. Se vocês enviarem e-mail, ela vai estar disponível para vocês. Ela deixou a informação. Obrigada a todos que estão acompanhando. A Andréia comentou aqui que esse lugar também é de lugar de pessoas pretas e permanecer nesse espaço tem sido doloroso por falta de políticas públicas que possam garantir a nossa permanência. É isso, André, é o que eu falei anteriormente, né? Tem se discutido isso, mas cadê as políticas públicas para inserir essa população que, de certa forma, é tratada de uma forma marginalizada por polícia e governos, e a gente tem que buscar ter esse espaço também em locais de melhor destaque, né? Como universidades, grandes gerenciamentos, não, como seria o nome? Governantes também, que a gente tem que procurar eleger pessoas, principalmente mulheres, pretas e até o público LGBT também. Esse espaço, a gente também tem que ver essa representatividade em quem está gerenciando essas políticas públicas. Tem que se pensar isso também. Hoje quem está gerenciando, e amanhã vocês estarão nessa gestão. Então, o compromisso é de todos nós, de dar sequência a uma postura inovadora, não só inovação na tecnologia, mas inovação também na postura social e do enfrentamento das questões, que são questões delicadas, mas são importantes. Sim, professor, muito importante esse levantamento, como várias pessoas estão citando e agradecendo também. E muito obrigada a todos, gente. Boa noite. Amanhã teremos a continuidade do mini curso de Catálise e Química Verde. E o encerramento do evento. Oi, Pro? Agora que eu vi aqui o chat no YouTube, muito obrigada a todos, a todas. Boa noite. Estou disponível para qualquer dúvida no privado, como a gente costuma dizer. Né? No backstage aí, estamos por aí. Gente, muito obrigada a todos. Boa noite, obrigada, professora Idália, mais uma vez por aceitar o convite, por todas as suas contribuições. Boa noite a todos.